Muitas notícias para você, torcedor tricolor, que acompanha a Central Fluminense nesta tarde de terça-feira. 3 notícias muito importantes. Então, ó, já vou pedindo, antes de até de comentar o que eu vou falar aqui, já vai deixando o like, né? Que é muito importante para a Central Fluminense continuar crescendo aqui no YouTube. Não é inscrito? Pelo amor de Deus, se inscreva no canal, já está assistindo a gente direto aí, nossas lives, nossos shorts. Dá essa moral para a Central Fluminense. E nesse vídeo aqui, ó, a Ferdi já tem definidos os árbitros para as finais do Campeonato Carioca. André confirmou proposta de clubes da Premier League. Você vai conhecer ambas as equipes que fizeram proposta ao André. E a Libra simulou quanto cada clube ganharia em um campeonato organizado por ela. Vou trazer essas informações para você, torcedor tricolor. O Fluminense ia pegar muita grana nessa simulação da Libra. Fica aqui comigo até o final, comente sobre as notícias, comente da onde que você está assistindo a Central Fluminense e nos ajude a continuar alcançando mais tricolores aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, torcedor tricolor, tá certo? Seja membro da Central. A partir de R$ 2,99 ao mês você pode ser membro do nosso canal e ganhar benefícios exclusivos. Vem fazer parte da família que mais cresce aqui no YouTube da Central Fluminense. Vamos para as informações, vamos para as notícias, meus amigos, porque a Ferdi já tem definidos os árbitros para as duas finais do Carioca, revelou jornalista, tá certo? Como vocês sabem, né? Fluminense e Flamengo farão a final do Campeonato Carioca. A Ferdi já definiu quem serão os árbitros dos jogos decisivos. Trouxe a informação Vitor Lessa que Bruno Arleu de Araújo e Wagner do Nascimento Magalhães apitarão as partidas. O que falta ainda é definir a ordem, mas o certo é que um estará no Fla-Flu de ida e o outro no de volta, né? Atual campeão carioca e vencedor da Taça Guanabara, o Fluminense não tem vantagem na decisão. Será o mandante no jogo da volta, mas em caso de igualdade no placar agregado, o título estadual será definido nos pênaltis. Então, galera, já fica em mente aí que teremos Wagner Nascimento Magalhães. Quem é Wagner Nascimento Magalhães? É o árbitro que apitou o 7-0, né? De Fluminense e Volta Redonda. O Bruno Arleu apitou, né? O segundo jogo entre Flamengo e Vasco da Gama. Os dois são da FIFA, né? É importante esse nível de experiência dos árbitros nas finais para tentar, né, ter um pouco do controle, apesar da torcida do Fluminense historicamente ter um probleminha aí, principalmente com Wagner Magalhães, né? Mas eu não quero pensar em arbitragem, eu quero pensar no Fluminense jogando bem, fazendo por onde, para não ter nenhum motivo para a gente justificar um não título à arbitragem. Tomara que eles vão bem aí no apito, não prejudique principalmente o Fluminense, mas que o Fluminense foque em jogar bola, esqueça um pouco a questão de arbitragem, tá certo? Vamos para a segunda informação aqui. Enquanto você já vai deixando o like aí para ajudar a Central Fluminense a continuar crescendo, deixa o like aí, se inscreva no canal, porque o André, meus amigos, ele confirmou proposta de clubes da Premier League e revela motivos para ficar no Fluminense, né? Em entrevista ao canal, né, 3 na área do YouTube, ele explicou, né, o que levou ele ficar no Fluminense. Agora o André tá com a seleção brasileira, já está lá no Marrocos, que a seleção brasileira enfrenta o Marrocos e o André foi convocado pela primeira vez para estar na seleção brasileira e vai representar o Fluminense lá. O interesse do futebol europeu se intensifica cada vez mais por André, e nessa entrevista ele afirma que recebeu sondagens de clubes da Premier League e revelou os motivos para ter ficado no Flu. Abre aspas. Sim, teve. Já falei em outra entrevista. O time que o Danilo foi, o Nottingham Forest, o Fulham também, só que eu já tinha um acordo com o presidente, muito por conta do Diniz também, que queria manter a base para esse ano. Eu estava vivendo um momento que a minha mulher estava, né, na fase final de gestação, novembro, dezembro, e eu optei por ficar aqui por esse grande motivo. A gente não pode evitar que chegue proposta, mas sabia que a base do time seria mantida. Então tá aí a justificativa do André por ter ficado no Fluminense. Não só o acordo que ele fez com o Mário Bittencourt, também é importante, né? A palavra do jogador está sendo levada em consideração, mas também, né, a situação, o André há pouco tempo
foi pai pela primeira vez e tá curtindo esse momento com a esposa dele, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Recém-nascido, mudar de áreas com recém-nascido, mas por enquanto ele tá muito feliz no Fluminense, tomara que continue assim até pelo menos o final dessa temporada, tá lá na seleção brasileira. Eu tenho certeza que o torcedor tricolor que tá acompanhando esse vídeo da Central Fluminense vai acompanhar o jogo da seleção brasileira, né, para ver se o desempenho do André, se ele vai jogar bem na seleção. É o que todo torcedor tricolor espera, né? Há muito tempo que a gente não tinha um representante realmente do Fluminense jogando na seleção, até pra gente torcer por ele, pelo sucesso dele na amarelinha, tá certo? Então, Nottingham Forest e Fulham foram os times que chegaram com proposta ao André, tá certo? Deixa o like, tem mais uma notícia importante, porque fala de cifras, fala de muito dinheiro que poderia cair nos cofres do Fluminense, porque a Libra simulou quanto cada clube ganharia em um campeonato organizado por ela. Base para o cálculo levou em consideração a audiência das agremiações do Brasileiro de 2021. Importante lembrar que a Libra não é o grupo que o Fluminense pertence, porque o Fluminense pertence à Liga Forte Futebol e elas ainda não chegaram num acordo. A Libra é composta pelos clubes grandes de São Paulo, Botafogo, Flamengo e Vasco, principalmente. Tem outros times da Série A, mas os maiores, a gente pode dizer assim, né, os principais são essa galera aí, os 4 de São Paulo, e tirando o Fluminense aqui, os outros 3 do Rio, né? Divulgou nessa terça-feira um resumo de conceitos, divisões e cálculos de que seus participantes acreditam ser um modelo para a divisão do dinheiro, no caso de uma da criação de uma liga para a organização do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que essa divisão de receitas é a principal divergência entre Libra e Liga Forte Futebol, do qual fazem parte, além do Fluminense, clubes como Internacional e Atlético Mineiro. Os participantes da Libra defendem a divisão das receitas com 45% de forma igual, 30% por performance na competição e 25% da audiência de quanto cada clube tiver. A simulação feita pelo referido grupo levou em consideração a audiência que cada clube teve em 2021 e foi aplicada uma suposta tabela final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, no cenário criado, levaria a maior cota com 354 milhões, né? O Fluminense ficaria com o quinto posto, embolsando cerca de 264 milhões de reais. A Liga Forte Futebol defende que a diferença entre a maior arrecadação e a menor seja de 3,5, o número das principais ligas do mundo. A simulação feita pela Liga aponta a diferença de 3,34 vezes entre o líder Flamengo e o Cuiabá, último na lista. Eu falei Liga Forte Futebol, mas tá aqui na matéria, clipada, LLF, eu pensei que era Liga Forte, mas a gente tá falando da Libra. Esses são os valores da Libra, tá? Do grupo que o Fluminense não pertence. Vamos lá, como ficou a lista aqui, ó. Flamengo, como falei, em primeiro, Corinthians em segundo com 354 milhões, São Paulo em terceiro com 305 milhões, Palmeiras em quarto com 294 milhões e o Fluminense em quinto com 264 milhões, isso considerando o Brasileiro de 2021, galera, tá certo? Então, importante a gente observar esses valores aí, seria o que o Fluminense receberia da Libra na competição do Brasileiro de 2021, cerca de 264 milhões, né, e 600 mil reais, tá certo? A criação da Liga, eu acho que é um fato já, tem que ser criada até para os clubes conseguirem, né, evoluírem no aspecto financeiro, né? O produto Campeonato Brasileiro ser melhor, tirar da mão da CBF e os clubes passarem a assumir como é nas ligas mais importantes aí, mundo afora. Só que ainda precisam se resolver. A questão dos valores divididos ainda divide muitas opiniões. E, claro, para sair uma liga forte, para sair uma liga que realmente vá fazer a diferença lá na frente, ser muito melhor do que a gente tem hoje, os clubes precisam se unir, precisam se acertar. Eu acredito
que em algum momento, eu quero acreditar, né, que em algum momento eles vão se acertar e teremos uma liga a partir, se eu não me engano, de 2025, né, que o contrato é até 2024. Então, cara, a gente precisa dessa liga, todos os clubes precisam dessa liga, porque o futebol brasileiro ficou muito tempo para trás dos europeus e esse é o primeiro passo para a gente encurtar essa distância, ao meu ver, mas você pode deixar a sua opinião aí, meus amigos. Muito obrigado, tá? Pela audiência, por assistir esse vídeo até o final. Siga a Central Fluminense nas redes sociais. Já falei para ser membro. Deixe o like, comente sobre essas informações que é muito importante para você engajar e nos ajudar a continuar crescendo por aqui. Valeu? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.